Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez por semana, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Neste vídeo nós vamos estudar o Ambrósio de Milão, que foi um pai da igreja, e nós vamos ver o seu texto sobre a penitência, o livro 1, no qual ele faz uma refutação a Novácio, ou aos novacianos, eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Todas as vezes que a gente está estudando uma refutação a uma dada heresia, nós precisamos ser cautelosos, porque aquilo que foi considerado heresia, não necessariamente o que os críticos disseram sobre essa heresia reflete de fato o que era ensinado pelo proponente dessa ideia. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, Novácio, a gente não tem tanta evidência de que ele supostamente ensinou que pessoas que apostatavam da fé não tinham perdão. A gente não tem como dizer isso, Novácio não ensinava que as pessoas que cometeram apostasia não tinham perdão. Na verdade, quando a gente pega os textos do Novácio, a gente vai estudar, ele tem algumas cartas, e ele vai dizer assim, que na verdade a gente deveria olhar para as pessoas que cometeram apostasia com mais cautela, elas poderiam até ser readmitidas na igreja, mas somente a partir de um processo rigoroso de disciplina e apresentação de evidências. Para a gente entender esse pensamento do Novácio, nós precisamos entender o contexto histórico em que ele aparece. Quando a gente estuda os primeiros séculos da história da igreja cristã, existe um mito de que os cristãos sofreram muitas perseguições sistemáticas por sua fé nos primeiros séculos da história da igreja. A gente sabe que isso não é muito verdade, Tem, por exemplo, a gente até fala de um mito de grande perseguição no período de Nero. A gente sabe que tem toda aquela ideia de que Nero jogava pessoas no Coliseu, de que elas foram feitas de tocha. A gente sabe que esses relatos são mais míticos, mitológicos do que reais. Claro, houve perseguições aos cristãos nos primeiros séculos da história da igreja, mas essas perseguições não foram tão sistemáticas ou abrangentes como às vezes é retratado. Então, os cristãos, nos primeiros séculos da história da igreja, eles viveram uma vida razoavelmente confortável. Houve algumas perseguições, mas nada tão sistemático. Nós tivemos perseguições, por exemplo, no período de Diocleciano, mas uma perseguição sistemática mais forte vai acontecer ali por volta do ano 250, 251, 252 depois de Cristo, no período do imperador Décio. Décio ele vai exigir ali por volta do ano 250 depois de Cristo que todos no império prestassem culto ao imperador ou aos deuses romanos. E esse culto poderia envolver acender incenso ao imperador, acender incenso aos deuses pagãos. E a igreja, como ela já estava, digamos assim, acostumada com um período mais confortável, esse período de perseguição pegou a igreja de bastante surpresa. Então, muitas pessoas não estavam preparadas para vivenciarem um período de tanta perseguição. Então, muitas pessoas durante a perseguição elas morreram, arriscaram sua vida, foram torturadas, mas outras pessoas que professavam a fé cristã, diante da perseguição, elas cederam. E é esperado, a gente pensa, a gente vive hoje no Brasil. O Brasil é um país onde é relativamente confortável ser cristão. Você não é morto por andar com uma Bíblia na rua, você não é exigido de adorar um Deus falso. Mas pense que comece uma grande perseguição no Brasil, Pense que a sua vida está em risco, você pode morrer. É comum a gente ouvir de pessoas cristãs algo como, mesmo diante da morte eu preferiria ser fiel. Mas será? E a gente fala isso porque a gente não está sob perseguição. Porque se você está em risco de ser morto, ou de ter sua família morta por causa da sua fé, ou de ser torturado, é bem provável, que essa sua ideia de que você permaneceria fiel e não negaria Cristo não se aplique completamente. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas acabaram prestando culto ao imperador romano. Principalmente ali em Roma. Então a gente tinha uma igreja em Roma, uma igreja que tinha um número substancial de membros, e grande parte dos membros da igreja de Roma prestaram culto ao imperador ou aos deuses pagãos. Mas a perseguição ela não durou tanto tempo, ela durou cerca de 2 anos, e após 2 anos, essas pessoas que se apostataram da fé retornaram para as portas das igrejas, bateram na porta da igreja e disseram: estamos arrependidos e queremos ser recebidos de volta.
Mas aí pensa, dentro da igreja tinha um presbítero, que é o novácio ou novaciano, né? Às vezes a gente chama ele só de novácio ou novaciano. E o novácio, ele olhou para essa situação e falou assim, pera, devagar aí. Pera aí, o que ele disse, esse presbítero? Ele falou, pera aí, vamos pensar o seguinte. A gente está vivendo uma vida confortável, vê uma perseguição. Para que serve uma perseguição? Para que Deus manda perseguição? Para que Deus permite perseguição? Aí o novácio disse, Deus manda perseguição, Deus permite perseguição para purificar a sua igreja. Porque é nos tempos de perseguição que os verdadeiros fiéis se revelam. Quando está tudo em paz, quando está tudo tranquilo, é muito fácil ser cristão. Mas quando vem a perseguição, é aí que Deus vai peneirar a sua igreja. Então, qual que é o propósito da perseguição, dizia o novácio? O propósito da perseguição é a purificação. Então, o propósito da perseguição é a purificação da igreja. Então, Deus manda a perseguição para que os verdadeiros fiéis perseverem no tempo da perseguição, e aqueles que não perseveram demonstram, que não eram cristãos tão verdadeiros assim, pois só serviam a Deus diante de tempos de paz e bonança. Então, Novácio primeiro disse isso, olha, é muito fácil, vem uma perseguição, dura 2 anos, vocês abandonam a igreja enquanto irmãos de vocês morreram, enquanto nós já arriscamos as nossas vidas, vocês não precisaram arriscar a vida, vocês morreram diante do império, e vocês querem voltar como se nada tivesse acontecido? Como se nossos irmãos não tivessem morrido? Não, pera aí. O propósito de uma perseguição é purificar a igreja. Não faz sentido Deus ter mandado uma perseguição. Vocês vão lá, durante a perseguição, adoram o Deus falso. E aí, quando acaba a perseguição, vocês vêm com cara lavada aqui querendo ser readmitidos. Então o propósito para o qual Deus mandou essa perseguição não funcionou, porque o propósito da perseguição é purificar a igreja, é revelar aqueles que são verdadeiros cristãos e aqueles que não são. Então o novácio disse isso. Mas no novácio não estava dizendo assim, olha, eu não estou dizendo que vocês não têm perdão, eu não estou dizendo que vocês não possam até ser readmitidos na igreja, mas vamos com calma. Então o novácio ele escreve cartas, e pelas cartas nós vemos ali que o novácio não era contra readmitir essas pessoas na igreja, mas elas só poderiam ser readmitidas após um processo rigoroso. Então o que o novácio fazia uma comparação? Ele dizia assim, se uma pessoa está doente, vamos lá, uma pessoa fica doente, se ela tem um resfriado, o tratamento é mais rápido, eu passo ali um Cimegripe, alguma coisa para ela passa e depois que ela passa de apresentar tosse, febre, ela fica isolada um tempo, Pensa assim, a pessoa pegou um resfriado, ela vai ficar isolada para não transmitir para outras pessoas, Talvez o Covid, lembra um pouco da gente disso. Aí a pessoa fica isolada, depois ela pode voltar a conviver quando os sintomas desaparecem. E aí, como é que eu sei que a pessoa está curada, Quando a pessoa está com gripe, a gente rapidamente sabe que ela está curada quando os sintomas somem, a tosse some. Mas quando a gente pensa numa doença mais grave, como câncer, como que a gente sabe que o câncer já foi curado? Primeiro, o câncer tem que passar por um tratamento muito mais longo, porque o câncer é uma doença muito mais grave. Então, o novácio falava assim, olha, aqueles que cometeram apostasia no tempo de perseguição, não é qualquer pecado, é um pecado gravíssimo. Então, para a gente saber que a pessoa está curada desse pecado, é como se a gente estivesse tratando uma doença mais séria. Uma doença mais séria leva mais tempo para ser tratada, e para a gente saber que ela já foi curada, vai precisar de muitos exames. Então, se a pessoa tem câncer, eu só vou saber que a pessoa foi curada do câncer depois que a gente fizer exames, mostrando que não tem mais o tumor e tudo mais. Então, Novácio, ele dizia assim, as pessoas que querem voltar precisam de ter paciência. A gente não vai readmitir de uma hora para outra. Porque aí depois vem outra perseguição, elas vão desistir da fé de novo. Aí depois vem outra perseguição, elas vão denunciar a gente, porque pensa, o tanto que isso é perigoso. Se existe um grupo de pessoas dentro da igreja que quando vem perseguição ficam do lado do imperador, isso é um risco para a própria igreja. Imagina se vem um tempo de perseguição, o imperador começa a torturar alguém dizendo assim, revela onde estão os cristãos. E essa pessoa vai contar, não vai resistir à tortura. Então, assim, nós colocamos a comunidade nossa em risco quando nós readmitimos facilmente as pessoas que caíram em apostasia. Então, o novácio vai dizer nessas cartas, não é que essas pessoas não devem ser readmitidas, Essas pessoas eram chamadas de lapsos, Era o termo usado, e o novácio escreve os lapsos, nós temos que orar por ele? Temos.
Nós podemos reconhecer que eles se arrependeram? Podemos. Nós podemos readmitir eles na igreja? Podemos, mas com uma condição: que eles apresentem evidências claras de arrependimento e que eles passem por um processo rigoroso de disciplina antes de serem readmitidos. Sem pressa, devagar. Precisamos ter certeza de que eles mudaram. Precisamos ter certeza de que eles estão arrependidos. Então era isso que o Ambrósio, era isso que o novácio, o novaciano, dizia sobre os lapsos, aqueles que caíram em pecado de apostasia ou idolatria diante da perseguição do imperador. No entanto, havia uma outra pessoa, um outro presbítero na igreja de Roma, que era Cornélio. E o Cornélio começou a falar assim: não, eu concordo, realmente, a gente tem que avaliar se tem prova de arrependimento, mas não devemos também ser tão rigorosos. Se eles estão arrependidos de fato, não tem por que adiar o acolhimento deles de volta à igreja. Claro, vamos ser sinceros, havia nesse período uma preocupação também financeira, Uma igreja, sei lá, você tem uma igreja e tem um conjunto de pessoas, vamos supor que tem, era um número tipo assim, 50 pessoas, 500 pessoas, era um número grande de pessoas que se apostataram, mas elas estão voltando. Essas pessoas vão se tornar membros da igreja, elas vão dar número para a igreja, elas vão dar também seus dízimos, suas ofertas para a igreja. Então também tem uma questão que é uma preocupação legítima, não devemos tanto adiar assim a recepção dessas pessoas de volta. E o Cornélio, ele era mais moderado em relação ao novácio sobre receber de volta aqueles que haviam se apostatado. Depois teve uma eleição, o Cornélio ele vai acabar sendo eleito bispo da igreja de Roma, e quando o Cornélio ele é eleito bispo da igreja de Roma, o novácio ou novaciano vai acabar sendo excomungado. Depois que o novaciano é excomungado, o retrato que o Cornélio vai pintar do novácio é como se ele dissesse que os apóstatas não têm perdão. No entanto, isso provavelmente é uma caricatura falsa. O que o novácio dizia, possivelmente, depois ele vai se separar da igreja, vai acabar havendo um cisma. Algumas pessoas vão ficar do lado do novácio, o novácio vai começar uma igreja própria, e essa igreja vai ser chamada de karatói, acho que é isso que pronuncia mesmo, uma expressão no grego que significa os purificados ou os puritanos. É legal, eles se chamaram de puritanos. Por que eles escolheram esse nome, os purificados? Porque nós somos aqueles que sobreviveram à peneira de Deus que purificou a igreja. Ou seja, nós somos os puritanos, os purificados, os que, diante da perseguição, perseveraram a sua fé, então conseguiram perseverar diante da perseguição, que tinha como objetivo purificar a igreja. E o que os novacianos, esse grupo começou a ser conhecido como novacianos, o que provavelmente eles diziam? Eles diziam que os apóstatas, eles até poderiam se arrepender, eles até poderiam ser salvos, eles até poderiam receber a salvação. Mas, como eles tinham cometido um pecado muito grave, não era bom que a igreja sinalizasse uma aceitação fácil dessas pessoas. E talvez, a gente não tem certeza, mas é bem provável que os novacianos diziam que essas pessoas não poderiam mais ser readmitidas na comunhão. O que quer dizer isso? Elas podiam ir na igreja, elas até poderiam se arrepender, elas poderiam ser salvas, mas o aconselhável é que elas não participassem mais da Eucaristia, da mesa do Senhor, como um sinal de que aquilo que elas cometeram foi muito grave. Provavelmente, os novacianos também usavam bastante um texto bíblico que está no livro de Hebreus, capítulo de número 6, dos versículos 4 ao 6, que vai falar de um tipo de apostasia, na qual a pessoa não é restaurada ao arrependimento. Então, quando a gente lê Hebreus 6, 4 ao 6, lá diz assim: é impossível que aqueles que um dia conheceram a verdade, foram iluminados pela verdade, participaram das coisas celestiais, se arrependam verdadeiramente. Porque, na verdade, essas pessoas estão pisoteando o sangue de Cristo. Então, o novácio, conhecendo esse texto bíblico, ou o novaciano, conhecendo esse texto bíblico, ele sabia que havia um tipo de apostasia em que não havia mais perdão, ou arrependimento, ou restauração. Só que o novácio dizia, se existe um tipo de apostasia radical, onde a pessoa abandona completamente a fé, nós devemos ser cautelosos, então, em readmitir ou não o apóstata à comunhão.
Então, a gente não vai negar que essas pessoas possam ser salvas se arrependerem. A gente não vai negar, em certos casos, que pode haver um arrependimento sincero, que pode haver salvação. Mas a gente não vai readmitir elas na igreja com tanta facilidade. Porque, na verdade, existe um tipo de apostasia final. E nós não devemos aceitar como cristãos aqueles que são apóstatas. Né? Se o propósito de Deus ter mandado essa perseguição foi purificar a sua igreja, nós estaremos indo contra o propósito de Deus se a gente simplesmente aceitar de volta os apóstatas. Então é mais provável que o novácio não negasse que os apóstatas poderiam alcançar o arrependimento, mas sim que era melhor que eles não fossem readmitidos na Santa Ceia, né, na comunhão da Santa Ceia. Porque aí a comunhão da Santa Ceia é o lugar que você publicamente demonstra sua fidelidade a Cristo. E a igreja não tinha como autenticar, né, que essas pessoas apóstatas, que no período de perseguição abandonam a fé, mas no período de paz querem ser cristãs, que elas estavam de fato arrependidas. Então o novácio não dizia que elas não podiam ser perdoadas, mas que na verdade, se elas tivessem cometido um tipo de apostasia muito pesada, né, elas não deveriam participar mais da comunhão, da Eucaristia. Talvez elas pudessem voltar a frequentar o culto, talvez elas pudessem ser consideradas pessoas que podem ser salvas, que podem receber o perdão de Deus, mas o saudável era que a igreja não, digamos assim, ratificasse essa readmissão, permitindo que essas pessoas participassem da Santa Ceia. Seria melhor, então, que elas não participassem mais da comunhão da Santa Ceia. Então, o novácio foi considerado herético por esses ensinamentos, e o Ambrósio de Milão escreve esse texto aqui sobre a penitência, criticando o novácio e os novacianos. Os novacianos também depois acrescentaram alguns pecados que, cometidos depois do batismo, dificultavam que a pessoa pudesse ser readmitida na comunhão. Esses pecados incluíam idolatria, homicídio e a idolatria, o homicídio e esse tipo de apostasia. Alguns também incluiriam o adultério. E um texto que eles usavam para isso é 1 João capítulo 5, que lá menciona o pecado para a morte. Lá diz assim que nós podemos orar para o arrependimento de certas pessoas que cometem pecados, mas aqueles que cometeram pecados para a morte, talvez não devêssemos orar por eles, porque eles cometeram um pecado gravíssimo. Isso não quer dizer que essas pessoas não tinham perdão. Então, se uma pessoa, depois de ter sido batizada, cometesse homicídio intencional, adultério ou idolatria, essa pessoa até poderia receber perdão. Mas como esse pecado foi seríssimo ou de séria gravidade, era melhor que a igreja não batesse o martelo sobre essas pessoas, simplesmente readmitindo elas na Eucaristia, na comunhão da Eucaristia. E aí eu vou ler aqui, o que o Ambrósio de Milão vai escrever sobre isso. E ele começa o seu livro 1 sobre a penitência dizendo assim: se o mais alto grau das virtudes é o que tem por fim o proveito da maioria, a moderação é com certeza a mais bela de todas. Então, primeiro, o que o Ambrósio de Milão está dizendo? Vamos ser moderados. Não vamos ser radicais. Não vamos nem para o radicalismo de falar assim, pessoas apóstatas devem ser readmitidas na fé, sem nenhum tipo de avaliação, mas também não vamos dizer que elas não podem ser readmitidas na comunhão por causa dessa apostasia. E aí ele vai dizer assim, então, que a moderação deve temperar a justiça. É justo que pessoas que cometeram graves pecados sejam devidamente disciplinadas, é justo, mas devemos dourar a pílula, devemos moderar, temperar a justiça. E aí Ambrósio de Milão escreve: o Senhor Jesus reconfortou, não excluiu, nem rejeitou. E com razão escolheu discípulos, tais que, intérpretes da vontade do Senhor, reunissem o povo de Deus e não o repudiassem. Então, o que Ambrósio está dizendo? Jesus sempre acolheu. Jesus nunca excluiu ninguém. Então, a igreja não tem que excluir pessoas. Elas cometeram apostasia, o que elas fizeram foi muito grave, pode ter sido. Mas Jesus sempre perdoou, mesmo os mais graves pecados. E aí ele diz, o Ambrósio de Milão: negando o perdão em qualquer circunstância, os novacianos tiram o incentivo da penitência. Com efeito, ninguém pode fazer bem a penitência se não esperar a indulgência. Observe,
Isso aqui provavelmente é um pouco de espantalho, né? Provavelmente o novácio dizia, não, sim, essas pessoas podem ser perdoadas, mas elas têm que fazer penitência e têm que demonstrar, né, frutos desse arrependimento. Só que essa penitência para o novácio era muito mais rigorosa e a possibilidade de readmissão era muito mais difícil. Então, o que o Ambrósio está dizendo? Isso desincentiva as pessoas de se arrependerem. Se é tão difícil assim conseguir o perdão da igreja, então essas pessoas, né, não vão realmente se arrepender. Na verdade, se a gente dissesse para um apóstata que ele nunca mais vai poder voltar a participar da Santa Ceia, mesmo arrependido, é muito difícil, então, que ele realmente se arrependa. E aí, o Ambrósio de Milão escreve: o Senhor, com efeito, não fez exceção para nenhum crime, porque perdoou todos os pecados. Porém, mais ou menos como os estoicos, os novacianos pensam que todos os pecados devem ser avaliados pelas mesmas medidas. Sustentam que tanto aquele que estrangular um galo do galinheiro, como dizem, quanto aquele que estrangular o pai, devem ser definitivamente banidos dos mistérios celestes. É provável, novamente, que aqui a gente tem um certo espantalho. Não sei se realmente o novaciano diz que todos os pecados são iguais, e nem que todos deveriam ser definitivamente banidos dos mistérios celestes, né? Depende do que o Ambrósio quer dizer aqui com mistérios celestes, mas os novacianos diziam que aqueles que cometiam pecados para a morte, pecados mortais, a esses que são os pecados de adultério, idolatria e homicídio intencional, essas pessoas não deveriam ser readmitidas na comunhão, na Eucaristia. Mas, né, como diz o Ambrósio, não tem essa exceção no Senhor. Deus, né, em Jesus Cristo, sempre perdoou qualquer crime. Né? Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus perdoou homicidas, Jesus perdoou apóstatas. Não há exceção. Depois, né, o Ambrósio escreve: a igreja presta obediência em ambos os casos, liga e desliga o pecado. Aqui o Ambrósio está fazendo referência àquele texto, né, de Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18, em que Jesus entrega a Pedro e aos apóstolos as chaves dos reinos dos céus. E com essas chaves eles podem ligar e desligar. O que significa, né? Admitir pessoas na comunhão e não admitir pessoas na comunhão. Liberar perdão e não liberar perdão. Então, a quem pertence essa função? A Pedro e os apóstolos, ao bispo de Roma e os líderes eclesiásticos, aos padres e sacerdotes. Então, os sacerdotes é aqueles que têm o poder recebido de Deus de liberar o perdão, de ligar e desligar, de negar a admissão na igreja por meio da excomunhão, que é o desligar, ou de ligar de volta, de readmitir na comunhão aqueles que pecaram. E aí o Ambrósio diz: portanto, aquele que não tem o direito de desligar, também não o tem de ligar. O que aconteceu, né? Depois que o novácio foi excomungado, ele fundou uma seita, um grupo religioso, que se separou da autoridade do bispo de Roma. Então o que ele está dizendo? Esse grupo, essa igreja não tem poder eclesiástico autêntico. Essas pessoas não têm o direito apostólico, né, de receber confissões, de perdoar pecados. Então ele escreve: assim também, a afirmação dos novacianos enforca-se por si só. Se eles negam a si mesmo o direito de desligar, devem também negar o de ligar. Ou seja, os novacianos não têm poder ou direito recebido de Cristo para ligar ou desligar pessoas da comunhão. Aí o Ambrósio escreve: para a igreja, um e o outro são legítimos, mas para a heresia não é nenhum nem o outro, porque esse direito, na verdade, é concedido só aos sacerdotes. Os sacerdotes são os únicos que têm o direito de ligarem ou desligarem as pessoas do corpo de Cristo, da comunhão da igreja. E aí o Ambrósio escreve: quem recebe o Espírito Santo recebe o poder de desligar e ligar pecados. Esse é um texto, né, que está lá em João capítulo 20, versículos 22 e 23, em que Jesus Cristo concede, né, aos apóstolos o poder e o direito de perdoar pecados. Então os apóstolos e os sacerdotes, que são herdeiros dos apóstolos, têm o poder de perdoar pecados. Só eles que têm.
Os novacianos não têm o poder de rejeitar perdão e restauração da comunhão a ninguém, porque esse poder foi dado aos apóstolos e aos sacerdotes. Então diz João capítulo 20, versículos 22 ao 23. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem o restiveres, ser-lhe-ão retidos. Então, o Ambrósio escreve: como podem os novacianos ser tão arrogantes? Ó novaciano, seria mais tolerável desligares do que ligares, num caso mesquinho para com o pecador, é como se o despojasse. No outro, compassivo com suas tribulações, é como se lhes perdoassem. Porém, eles dizem que, com exceção dos crimes mais graves, concedem perdão aos mais leves. Então, o que o Ambrósio está dizendo, né? Os novacianos dizem que os crimes mais graves, os pecados para a morte, não merecem perdão. Na verdade, talvez seja um exagero, talvez eles dissessem que não merece readmissão na comunhão da Eucaristia. E aí ele diz: novaciano ou novácio, o criador do vosso erro absolutamente não diria isto. Ele julgava que a ninguém se devia dar penitência. Quer dizer, percebia que aquilo que ele próprio não podia desligar, não deveria ligar. Desse modo, sem ligar, não suscitava esperança de que pudesse desligar. Aqui, novamente, eu acho que é um pouco de espantalho, né? Provavelmente o novácio ou novaciano não dizia que ninguém se devia dar penitência. Talvez o novaciano, né, não adotasse toda aquela coisa da confissão auricular, da ideia de que só o sacerdote tem esse direito de perdoar pecados. E aí o Ambrósio prossegue: fazeis distinção entre os pecados que pensais poder desligar e aqueles que julgais não terem remédio. Quais pecados que não têm remédio? Adultério, homicídio intencional e idolatria. Não tem remédio em que sentido? Não é no sentido de que não tem perdão, é de que eles não podem ser readmitidos na Eucaristia. Porém, Deus não faz distinção. Ele prometeu sua misericórdia a todos e deu permissão de perdoar a seus sacerdotes, sem uma única exceção. Então, o que o Ambrósio está dizendo? Não tem isso de exceção. Homicídio, idolatria e adultério, não tem nenhuma parte da Bíblia que fala que há exceção, que essas coisas não têm possibilidade de receber perdão. Como eu disse, é mais provável que os novacianos dissessem que não tem possibilidade de ser readmitido na comunhão. Mas o que ele está dizendo aqui? Os sacerdotes podem perdoar qualquer pecado, sem exceção. Não existe essa limitação. E aí, Ambrósio escreve: assim não se pode aprovar nem novaciano, porque fechou o perdão para todos, isso aqui eu acho que é equivocado, nem a vós, seus discípulos, que os seguis e condenais, porque diminuís o zelo da penitência quando é preciso aumentá-lo. Então, o que ele está dizendo? Quanto mais exigente a gente é para readmitir os pecadores, mais difícil é que essas pessoas se arrependam, porque isso desestimula elas ao arrependimento. E aí, o Ambrósio de Milão, prossegue dizendo o seguinte sobre Jesus, Ele cita um texto que Jesus diz assim, Mateus capítulo 10, versículos 32 ao 33. Pois todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse era um texto muito usado pelos novacianos para dizer assim, aqueles que negaram Cristo diante da perseguição, também são negados por Cristo. Mas olha o que Ambrósio escreve. Quando ele confessa em favor de todos, a todos abraça. Então, o que ele está falando, Jesus Cristo está dizendo que ele abraça todos. E quando ele nega, não nega a todos. Não são todos que Cristo nega. Então, Cristo está mais aberto a acolher do que condenar. Ele diz assim, ninguém que confesse está excluído da recompensa. Se alguém de fato confessa a Cristo, mesmo depois de ter cometido apostasia, há perdão para essa pessoa. Pois pode acontecer que alguém vencido por suplícios negue com palavras e adore com o coração. Então olha o que ele está falando. Mesmo uma pessoa que negou a Cristo diante do imperador e da perseguição, talvez ele negou por medo, mas de coração ele ama a Deus. Isso é uma coisa até interessante da gente pensar em ética.
Será que diante da perseguição, o valor de proteger a própria vida não deve ser mais importante do que falar a verdade? Porque talvez não seja errado mentir em casos de risco de vida. Então você poderia mentir que não é cristão para sobreviver a uma perseguição. Talvez você pudesse até prestar um culto a um Deus falso, não, sabendo que você não está prestando aquele culto de coração, mas sim para escapar da perseguição. Então alguém poderia, em meio aos suplícios da perseguição, ter negado a Cristo com palavras, mas não tê-lo negado com o coração. Então, a gente vê aqui que o Ambrósio, ele está dizendo para a gente que a gente deve ser amoroso e perdoador, mesmo com aqueles que cometeram graves pecados. Como eu disse, é provável que o Novácio não dissesse que essas pessoas não tinham perdão. É bem mais provável que isso seja um espantalho do novacianismo. Então o novacianismo provavelmente é a tese de que aquelas pessoas que tivessem cometido pecados públicos extremamente graves, como apostasia, poderiam até receber perdão, mas não deveriam ser readmitidas na Eucaristia, na comunhão da Eucaristia. No entanto, Ambrósio está dizendo que o perdão está disponível para todos, o arrependimento está disponível para todos. Então, então aqui para a gente esclarecer, o novacianismo não é a tese de que a apostasia não tem perdão. O novacianismo não é a tese de que apóstatas são irreconciliáveis com Deus, não podem ser salvos. O novacianismo, na verdade, é mais a tese de que pessoas que cometeram pecados graves de apostasia não devem ser readmitidas na comunhão da Eucaristia, porque o pecado que elas cometeram foi muito grave, e a igreja, ao chancelar ou permitir que essas pessoas participem da Eucaristia, colocam em risco o próprio corpo de Cristo. Então, ainda que essas pessoas possam ser perdoadas, é melhor que se haja com cautela. É provável que, em certos casos, o novácio, se a pessoa demonstrasse frutos de arrependimento, provas de arrependimento, é possível que ele até aceitasse que, em alguns casos de apostasia menos graves, a pessoa fosse readmitida na comunhão. Mas a gente não tem tanto texto para ter clareza do que o novaciano realmente dizia, mas é improvável que ele dissesse que não há perdão para caso algum de apostasia. É mais provável que ele dissesse que mesmo que a apostasia tenha perdão, casos mais sérios ou graves de apostasia, é melhor que as pessoas não sejam readmitidas na Eucaristia, na comunhão da Eucaristia. O que não quer dizer que elas não pudessem ser salvas, não pudessem encontrar arrependimento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu acho interessantíssimo o Ambrósio, trazer esse espírito de amor, de perdão, A gente vê hoje também muitos grupos puritanos, como os novacianos, que tem uma noção de disciplina eclesiástica, de excomunhão muito radical. E a gente vê aqui no Ambrósio de Milão que mesmo aquelas pessoas que cometeram os pecados mais graves que há, ainda assim elas devem ser readmitidas no corpo de Cristo, readmitidas na comunhão. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações e até mais.